E aí, galera, beleza, beleza? Tudo bem com vocês? Então, vamos continuar aqui no nosso curso de banco de dados MySQL Fundamentos, os comandos iniciais ali para aprender a manipular e a operacionalizar um banco de dados, beleza? Com a linguagem SQL. Vamos aqui para a nossa aula número 9, né? Onde a gente vai falar sobre como extrair dados da tabela do banco de dados. A gente já viu como criar a tabela, a gente já viu como inserir os dados na tabela. Agora a gente vai ver o comando, um dos comandos mais importantes, né? Mais ou menos 60, 70% do tempo de um DBA ali está envolvido com o comando select, que é o comando que extrai os dados do banco de dados. A gente guarda, armazena os dados a todo momento ali no banco. Agora, como é que a gente faz para extrair esses dados? Como é que a gente faz para transformar esses dados em informação? Como é que a gente faz para gerar valor para o negócio, né? Então, o comando que a gente vai ver agora, que é o comando select, ele é extremamente importante nesse sentido, para dar valor, para dar significado aos dados armazenados no banco de dados para o negócio, para uma organização. Beleza? Então, vamos ver aqui qual que é a estrutura deste comando, tá certo? Então, tá aqui o comando, como a gente viu, né? Todo comando ele tem uma sequência, ele tem uma forma geral da gente visualizar esse comando, tá? No caso aqui, o comando select, né? O select, ele tem um opcional aqui distinct, o nome dos campos que eu vou selecionar naquela tabela, from, né? Da onde que eu vou selecionar e a condição aqui. Então, o comando select indica quais campos eu quero apresentar. Eu vou extrair os campos, quais campos eu quero apresentar nesse comando, tá? Então, eu vou indicar aqui dentro do select, né? O from, eu vou indicar qual tabela que eu quero apresentar. A partir de qual tabela? Eu quero selecionar esses campos, eu quero apresentar esses campos desta respectiva tabela. O distinct aqui é um valor que eu quero apresentar valores distintos, né? Valores diferentes, por exemplo, quando ele estiver se repetindo dentro de uma tabela. Então eu posso colocar esse filtro aqui, né? E a condição vai determinar qual ação aquela pesquisa vai realizar, qual que é a estrutura que aquela pesquisa vai trazer aqui para gente, tá? E aí eu tenho duas opções, né? Eu tenho algumas opções, as principais essa daqui é a condição where, né? Condição baseada em uma determinada lógica. Eu quero apresentar os dados da tabela segundo isso, isso e isso. Eu quero apresentar esses dados, mas que se aplique essa situação. Então eu vou colocar uma estrutura lógica ali. Eu quero os funcionários de determinado departamento. Eu quero apresentar os funcionários que foram contratados tal época. Eu quero apresentar os funcionários que recebem mais de determinado valor. Então eu vou colocar ali na cláusula o como condição, né? E aí a forma dela ser escrita precisa ser numa determinada lógica aí, tá? E depois a gente tem o order by, né, que é uma forma de ordenação dos registros que eu estou apresentando, sejam de forma ascendente, sejam de forma descendente, ali que eu vou especificar, tá? Então, eu tenho uma outra opção aqui dentro da forma geral, que é o asterisco, né? Que significa all, significa todos, né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, ó, select asterisco from funcionário. O asterisco aqui vai representar todos, ou seja, selecione todos os bancos. Todos os campos. Apresente todos os campos da tabela funcionária. Então, esse asterisco significa isso, tá? Então, selecionar todos os campos da minha tabela. Então, vamos voltar aqui no MySQL, né, para que a gente possa visualizar aqui a estrutura que a gente vai trabalhar, né? Então, eu vou pedir um novo script aqui, e aí, nesse novo script, eu vou selecionar aqui o meu banco de dados, né? Então, use empresa, tá? Então, eu quero trabalhar nesse banco, tá? Então, qual que é a primeira estrutura aqui? Olha só, vamos colocar aqui um select, né? Asterisco from, né? Departamento, por exemplo. Departamento, tá? Então, vou colocar aqui ponto e vírgula, esse é todo o meu comando. Vou executar, olha só o que ele vai fazer, ele vai me apresentar todos os registros que estão salvos nessa tabela do banco de dados, tá? Então, aqueles que a gente acabou de inserir na aula passada, eles estão todos aqui. Ou seja, esse comando, ele faz o quê? Ele visualiza, né? Ele apresenta os dados, os registros da tabela, tá? Então, é isso aqui que ele faz, tá?
Então, nesse caso aqui, eu estou selecionando todos os campos, tá? Mas e se eu quisesse selecionar apenas alguns campos? Então, eu vou colocar aqui, ó, select, por exemplo, nome, função, tá? Nome, função, from, por exemplo, funcionário, tá? Nesse caso aqui, o que que eu vou apresentar nesse caso? Nesse caso, eu vou apresentar apenas alguns campos, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou apresentar apenas alguns campos da minha tabela, né? Nesse caso, nome e função. Então, vou executar aqui, olha só. Então, eu quero que apresente nome e função. Me apresentou o nome e a função de todos os funcionários cadastrados, tá? Então, é possível eu apresentar, olha só, apresenta alguns campos da tabela. Então, eu posso selecionar quais os campos que eu quero apresentar aqui na minha tabela, tá? Então, outra opção que eu tenho aqui, esses campos, esses nomes, eu quero ordenar, eu quero organizar a apresentação desses campos. Posso também, ó, select nome, função, né? From, na tabela funcionário, né? Aí eu vou colocar aquela cláusula lá de ordenamento, né? Então eu vou colocar aqui, ó, olha só, order by, o quê? Nome. Eu quero ordenar todos esses campos aqui a partir do nome, né? De forma ascendente. Olha só, ele vai me apresentar agora todos organizados, ordenados. Ele mudou lá no banco de dados? Ele não vai mudar no banco de dados. No banco de dados vai permanecer conforme foi inserido, né? Na ordem que foi inserido. Mas aqui, na hora de eu apresentar dentro do Select, ele vai extrair os dados da tabela, vai organizar esses dados conforme eu estou determinando aqui e apresentar para você, né? Apresentar da forma que você está necessitando aqui, tá? Então, aqui, olha só, eu vou apresenta os dados, os registros ordenados pelo campo nome, tá? Então é isso que esse comando aqui está fazendo com a gente, né? Está ordenando aqui pelo nome dos campos, do campo nome, né? Então eu posso colocar aqui select, olha só. Outro caso aqui, select nome, salário, lá na from também, né? From funcionário, ok? E aí, aqui, agora, olha só, eu vou trazer aqui todos os funcionários, tá? E os seus respectivos salários. Agora eu quero saber ordenado pelo salário. Quem é que recebe mais do maior para o menor, né? Vou colocar aqui embaixo, né, só para facilitar aqui a visualização. Order by, vou colocar salário, ó, e aí agora aqui na frente eu vou colocar o termo desk, né, descendente, ou seja, do maior para o menor. Então, basta eu executar aqui, ó, select, né, nome, salário, funcionário, order by, salário desk. Ou seja, ele está apresentando aqui, ó, o maior salário, que é de 8.500, do Manuel Carlos. Depois, 4.790 do João Manuel. E assim sucessivamente. Ou seja, ele vai ordenando aqui para a gente de forma descendente. Tá vendo? Então, tranquilo demais visualizar essa estrutura aqui do Select, né? Ou seja, eu estou extraindo os dados, eu estou mostrando os dados, como é que eu posso gerar informação. Agora eu já sei quem tem o maior salário. Antigamente era simplesmente um salário, né? Não tinha nenhum significado, mas agora na hora que eu estruturo uma lógica ali, aí agora sim, isso passa a gerar um significado aqui para mim, né? Aqui para a empresa neste caso, tá bom? Beleza, beleza? Então, nesse vídeo a gente visualizou a estrutura do comando select e como que a gente pode extrair os dados ali da tabela, beleza? A gente vai ver mais alguns exemplos no próximo vídeo do comando select também. Então, se você está gostando do vídeo e se você está gostando do curso, coloca ali nos comentários aí do vídeo o que você está achando do curso, como é que a gente pode ajudar, traga outros exemplos aí para que a gente possa avançar aqui nos nossos conhecimentos, beleza? Aproveite, já deixe o seu like e se inscreva no canal também.
Beleza, beleza? Até daqui a pouco. Um forte abraço e até mais!